Fala, torcedor vascaíno, Nabilus na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para. A live da retrospectiva, Vaz Retrospectiva, hein, galera? Live Vaz Retrospectiva. Vamos relembrar tudo que passou com o Vasco da Gama, né? E com os torcedores vascaínos, né? Se a galera puder entrar e me ajudar a relembrar, né? As coisas boas do Vasco da Gama, as coisas ruins, mas eu prefiro lembrar das coisas boas, né, cara? O pensamento positivo sempre é o melhor nesse momento, principalmente no finalzinho de ano aí, última live do ano, provavelmente amanhã, né? É o último dia do ano, mas não haverá live. Então, hoje é o último dia de live. Procurei fazer essa livezinha aqui para poder, né, ficar de boa, ficar de bem, com o YouTube também, tudo certinho, tudo correto. Mas vamos que vamos, galera. Quem for entrando aí, espero que entenda aí, né, o chamado da live, que é a Vaz Retrospectiva, para nós lembrarmos, né, e relembrarmos o que aconteceu conforme o ano, né? Mas vamos dar início aqui a algumas notícias que vem acontecendo com o nosso Vascão da Gama, galera. O que acontece, galera? Algumas contratações, algumas coisas boas aconteceram com o Vasco da Gama esse ano. Então, vamos lá dar início, então, né? O que o Vasco da Gama anda fazendo, né? Porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E nesse exato momento, o Vasco já está se mobilizando para fazer alguma coisa em prol do gigante da colina, né? A gestão do Pedrinho está trabalhando cansavelmente para poder estar fazendo o melhor para o Vasco da Gama. E eu que duvidei muito dessa gestão do Pedrinho, que achei que fosse uma gestão falida, né? Me surpreendeu, cara. Realmente, eu tenho que tirar o chapéu para o Pedrinho aí, para a sua equipe, para a sua gestão, que fizeram um dos melhores trabalhos dentre esses 20 anos que, né, de sofrimento aí na mão de pilantras, de canalhas, de vagabundo que só quiseram mamar na teta do Vasco, né, galera? Então, realmente, cara, o Pedrinho me surpreendeu junto com a sua gestão aí. Então, de parabéns, né? Como eu estou falando aqui, a última live do ano, né? Não sei se será o último vídeo, apesar que eu vou postar um vídeo amanhã, né, galera? Acho que não para, né? E o canal também não pode parar. Então, mas eu já quero deixar aqui meus parabéns, né, por tudo que eu vi e por tudo que eu fiquei sabendo, pelas notícias positivas, pelo campeonato, pela primeira divisão aí que nos manteve. Então, acho que o Pedrinho está de parabéns, sua gestão. Então, rendo minhas homenagens aí a cada um que trabalhou incansavelmente em prol do Vasco da Gama, galera. Tamo junto e vamos que vamos, porque o Vasco vai renovar empréstimo com o Carlos Cuesta até o final de 2026. O Cruz Maltino pagará mais de 1,5 milhões de euros, 9,6 milhões de reais para, né, permanência do zagueiro colombiano. Cara, é muito dinheiro, né, filho? A gente só fala em milhões, maluco. Só milhões e euros, milhões e euros. O bagulho é muito doido, filho. Ó, a barca no Vasco, hein? Após rescindir com Jean David, o clube encaminhou as saídas de Paulinho e Maurício Lemos. Contratos encerram amanhã. Eita! Mais nomes na mira. Lucas Oliveira, acerto avançado com o Ceará, também já foi. David, disponível no mercado. Já está disponível no mercado, hein, galera? Já está na vitrine. Lincoln, que é o zagueiro. Hugo Moura, né, ao volante. Matheus França, meio ofensivo. E além do Sforza, que é eu não lembro se é um volante ou se é um meia, eu sei que é meio de campo. E Garré é também um meio ofensivo e um ponta direita. Sinalizados para negociações, galera. Então, essa é a galera que está para negociações, está na vitrine também. Quase partindo. Então, só falta mesmo aí clubes começarem a se interessar por esses jogadores. Então, cara, o que acontece? O Ryan e seu staff descartam neste momento uma transferência para os mercados russo, português e turco. O foco do atleta está em ligas clubes da primeira prateleira do futebol europeu. Sendo assim,
o Real Madrid já mostrou interesse no Ryan. As notícias de hoje foram só essas, né? Falando aí que o Real Madrid já mostrou interesse pelo jogador. Então, tudo indica que o jogador possa estar, ó, puxando o bloco do se arranca em 2026. No meado de 2026 é onde começa lá, se eu não me engano, os preparativos para a Champions, galera. E aí eles vão querer levar o moleque para poder começar, né? Então é isso aí, galera. Vamos que vamos, porque o negócio está ficando bom para o Vasco da Gama, hein? E o Vasco, né, também renovou com o Puma Rodrigues, essa foi a notícia também de hoje. O Vasco teve uma renovação com o Puma Rodrigues, o Pumita. Avenida Pumita. Tomara que a Avenida Pumita não exista mais, né? Tomara que a Avenida Pumita não exista mais, né? Apesar que eu gostei do Puma Rodrigues na lateral esquerda, cara. Né? Para mim, ele ficou melhor que o Lucas Piton. Foi melhor que o Lucas Piton, cara. Vou te falar não, hein? Agora, cara, esse orelhudo aqui, esse moleque chato, Lucas Orelhano, né, o Lucas Orelhudo, cobra a dívida do Vasco após trocar o Cincinnati pelo Monterrey. Esse moleque é chato, cara. Sei quem trouxe esse moleque para cá, pro Vasco da Gama, cara. O moleque chato. E é isso, galera. Ó, Ryan na lista, melhores do ano no futebol brasileiro. Trio de ataque jovem é o destaque da temporada. E o Ryan está no meio. Tá aí, ó. Ryan, Vitor Roque e esqueci o nome desse moleque do Cruzeiro. São os destaques aí. Deixa eu lá ver se tem alguém aí. Ih, chegou. Tamo aí. José Iris. José Iris. Vem comigo. Boa noite, meu amigo. Vou deixar aqui uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite, parceiro. Tamo junto. E aí, José? O que tu me fala aí sobre a retrospectiva aí do Vasco aí? Tu tem alguma lembrança boa, positiva ou negativa, ruim, que você lembre do Vasco da Gama aí, esse ano de 2025? Cara, vou te falar não, hein? Teve coisas boas, mas também teve coisas ruins, hein, cara? Vou te falar. E uma das coisas ruins foi agora, né, em dezembro, aí, que nós perdemos a Copa do Brasil para o Corinthians, mais uma vez. Porra, meu irmão, os torcedores estão putos com essa situação, né, cara? Infelizmente, não desce. Perder esse título para o Corinthians não está descendo. Mas, graças às novidades aí, né, cara, que tem chego, eu tenho ficado feliz com o Vasco da Gama aí, com as coisas que o Pedrinho anda fazendo para poder estar ajudando o Vasco. Mas se tiver alguma coisa aí que você lembre, José, deixa aí para mim poder ler, para mim poder falar para a galera aí também, para a gente ir, né, nos entrosando, né, no bate-papo aí. Se você puder me dar um feedback aí também a respeito da minha voz, se está saindo legal, né, o volume direitinho aí, se vocês estão conseguindo escutar o que eu estou falando, vou te agradecer muito. Então, cara, vou voltar aqui as notícias aqui a respeito, né? Vamos lá. Cara, vou pegar a colinha aqui agora, aqui, ó. Breno Lopes, que estava sendo especulado no Vasco, fechou com o Coritiba por cerca de 15 milhões de reais. Foi para o Coritiba. E o Coritiba também, que estava de olho no Verratti. Parece que não vai mais querer o Verratti, né, galera? Estava tudo alinhado aí por Verratti ir embora por empréstimo para o Coritiba, onde o Vasco, né, se eu não me engano, estaria pagando também parte do salário do Verratti para que o Verratti pudesse estar, né, sendo encaminhado para o Coxa. Mas parece que não rolou. Guilherme Estrela será avaliado no início do Campeonato Carioca. Se não agradar, vai ser emprestado. Vai fazer o que aconteceu com o JP. Vai ser emprestado. Se não agradar no Cariocão, já sabe, né? Estrela vai ser emprestado, vai ganhar rodagem, vai ganhar experiência. E se for bem no outro clube lá, como o JP foi e como o Cauã Barros, volta de novo para o elenco do Vasco para poder, né, estar aí jogando com a galera. Então,
Não adianta. Tem que jogar bem, parceiro. Porra, cria do Vasco da Gama, então tem que jogar bem. O Vasco teve conversas iniciais positivas com Nicolas Otamendi. A negociação é projetada para o meio do ano, né, de 2026, quando o contrato do zagueiro chega ao fim no Benfica. Então, eu acho que podemos aí, de repente, ter aí um xerifão na zaga, né, galera? Um cara que tem experiência, né, Copa do Mundo aí, argentino, cara brabo para poder tomar conta da zaga do Vasco. Mas eu acho um pouquinho difícil esse cara vir, né, irmão? Até o meio do ano que vem, muitas coisas podem acontecer. Boa noite. Meu parceiro chegou, filho. É o Jonathan. Dá uma boa noite aí, Jonathan. Tamo junto. Porra, esse aí tá sempre na live comigo. Porra, você é brother demais, pô. Não tenho te visto pessoalmente aí na padaria, cara. Sumiu. E aí? Tá ligado que a live aqui é a Vaz retrospectiva, né, cara? Mas eu tô dando algumas notícias aqui, mas, cara, é pra gente lembrar aí algumas notícias boas ou ruins do Vasco da Gama nessa temporada aí, né? Você lembra de alguma coisa aí que aconteceu com o Vasco da Gama, de bom ou de ruim? Já lembrei uma, né? Que foi a derrota para o Corinthians na Copa do Brasil. Isso aí, filho, a gente lembra rápido, não tem como, né, filho? Não lembrar. Mas, né, coisas boas também estão vindo, estão acontecendo, como eu acabei de falar no início da live. Já dei os parabéns aí à gestão do Pedrinho, que, para mim, foi uma das melhores gestões que já passaram no Vasco da Gama, né, há 20 anos atrás aí, galera. Porque a gente só tivemos decepção com esses caras aí, só vagabundo que sentou na cadeira. E hoje, graças a Deus, um cara honesto, que ama o Vasco da Gama, sentou na cadeira e começou a fazer as coisas corretamente, né? E será que o Vasco realmente vai ser adquirido aí pelo Marcos Faria Lamac? Será que o cara vai comprar o Vasco da Gama? O que vocês acham aí, cara, dessa venda aí? Você ficou sabendo, né? Já está sabendo dessa venda aí, né, o Jonathan? Essa venda aí é boa, hein? Porra, tô ligado que amanhã vai fechar 3 horas, cara. Aí tem que se antecipar, né? Já comprar o pão pro dia 1º também. Senão vai dar ruim, hein? Vou tentar comprar, filho, pão. Se eu lembrar, né? Amanhã fecha cedo e no dia 1º vocês não vão abrir. E aí, né? O negócio fica estreito para quem não comprou pão, né? Tem que comprar pão, biscoito, né? Encher o... para não dar mole. Cara, voltando aqui, né? Eu acho que essa venda aí tem tudo para dar certo, né, cara? Porra, eu costumo dizer que não é dinheiro, cara. Não é pelo dinheiro, não é porque eles são milionários, sei lá, bilionários, né? Como costumam falar aí. O que eu estou gostando de ver é o currículo, né, cara? O que eu gosto de ver na pessoa aí é o currículo do cara. Parece que o cara tem uma pegada financeira muito boa, né, cara? Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando, cara, experiência no ramo, né? Parece que o cara, ele saca mesmo de finanças, saca de economia, saca de crise. O cara consegue, né? Então, eu acho que o Vasco, cara, nas mãos de uma pessoa assim, financeiramente, parece que nós não vamos, né, ter problemas, né, nas finanças do Vasco da Gama. Até porque o dinheiro é do cara, né, meu irmão? Então, o cara não vai deixar qualquer um mexer, qualquer um administrar aquilo que é dele. Então, eu acho que na parte financeira vai ficar com o Marcos, né? É esse que está comprando. E possa ser que futuramente a parte do futebol fique com a madrasta dele, cara, a Leila Pereira. Eu estou achando que isso vai acontecer, entendeu? E o Lamac nos bastidores ajudando eles também. Eu acho que vai ser dessa forma. Porra, tu falou tudo. Vou até ler aqui o que tu botou aqui, eu já falei isso, ó. O Jonathan mandou um chat aqui dizendo o seguinte: Pedrinho não está querendo se reeleger. Talvez queira deixar na mão desse cara
por saber que vai dar certo. Cara, eu falei isso num vídeo anterior aí, num dos vídeos que eu coloquei. Falei, o Pedrinho, cara, foi perguntado se ele ia tentar a reeleição e ele rechaçou, dizendo que não vai tentar a reeleição. Quando ele falou isso, cara, surgiu uma pulga atrás da orelha. Eu falei, caraca, meu irmão, a parada aí que não tá batendo. Esse cara não vai se reeleger por quê? Vai deixar na mão de outro, assim, ou outro entrar na presidência e tentar, né? Ou seja, acabar com um bom trabalho que ele está fazendo, porque ele está fazendo um bom trabalho. Como é que você não tenta a reeleição para poder dar continuidade ao seu trabalho? E aí eu parei, pensei, e aí daqui a pouco, pum, veio a notícia que o Mário, né, estava querendo, o Mário Faria Lamar, que estava querendo comprar, querendo não, né, já conversando para poder estar adquirindo a SAF do Vasco. Aí eu falei, porra, tá aí, filho, a resposta. Ele não vai tentar a reeleição porque ele sabe que ele está entregando o Vasco da Gama na mão de pessoas competentes, pessoas que realmente entendem do riscado. Ou seja, tudo bem que a administração de empresa é uma coisa, a administração de futebol é outra, mas tudo é administração, né, cara? E você não vai botar teu dinheiro para poder perder. Ninguém bota dinheiro para perder. Então, eu acho que é um cara que entende muito de administração, entende muito de crise, consegue realmente, né, tá ali focado na gestão, vai botar, se cerca de pessoas inteligentes, tem isso também, o cara também se cerca de pessoas inteligentes, se cerca de pessoas capacitadas. Então, eu acho que essa venda do Vasco da Gama é uma das melhores para o Vasco da Gama, cara. Acho que a gente só tem a ganhar. Agora, dentro de campo é outros 500, parceiro. Eu acho que na parte financeira, que é a extra-campo aqui do lado de fora, o Vasco vai estar 100% bem representado. Não, vão ter profissionais de alto gabarito ali para poder estar fazendo levantamento, fazendo tudo direitinho, pagando o que tem que ser pago e deixando o Vasco no verde. Agora, dentro de campo, aí a gente vai depender de como eles vão contratar, quem vai ser o técnico, né? Quem vai ser a comissão técnica, como é que vai ser tudo isso para poder. Eu acho que a comissão técnica vai ser, né, Pedrinho, Felipe, possa ser que fique aí o Diniz, mas a comissão técnica também, entendeu? Eu acho que vai ser dessa forma, cara. A comissão técnica, eu acho que eles vão botar pessoas também, porque não são pessoas bobas, né, cara, no futebol, né? São os caras que vivem disso, vivem do futebol, são ex-jogadores. Eu acho que coisas, né, muito boas também dentro de campo. Contratações, de repente, vai mudar o modus operandi. Hoje nós contratamos na prateleira B, que é o futebol sul-americano. Possa ser que a gente comece a contratar na prateleira A, assim que esse cara, né, tomar posse aí de estar no Vasco da Gama. E, cara, isso aí eu acho que já deve estar nos planos, já deve estar em cláusula, né? O CT né, modernizar o CT. O Pedrinho já está fazendo isso, né, cara? A modernização do CT do Vasco da Gama, né? Tá tendo aí uma reforma ali muito grande, né? Tá botando hidromassagem, piscina, tá botando tudo que tem que, né, mudando os aparelhos de musculação, botando tudo de última geração para que possa, né, os jogadores ter um bom rendimento. Então, acho que vai dar certo, cara, vai dar bom. E com a chegada desse cara aí, parece que ele vai fazer um empréstimo, né, para o Vasco da Gama. Isso vai ajudar também nas contratações aí. Então, acho que tem coisas muito boas, né? Jonathan botou aí no chat. Acho que tem que fazer contratações pontuais a cada ano, como fez o nosso rival. Fazer as coisas na pressa, como o Galo pode dar ruim. Isso aí com certeza, pô. Tá maluco. E outra, sair gastando igual um maluco. O fato de ter dinheiro não significa que você tem que sair gastando, cara. Feito um louco, né, cara? Você tem que ter, né, uma estrutura, você tem que ter um caminho para seguir. Se você seguir o caminho da loucura, da gastação, sair comprando jogadores caros achando que isso é o caminho para título, aí dá ruim, filho. A gente tem que começar a fazer, como você falou, o Jonathan, contratações pontuais, né, para poder começarmos a ver um time competitivo dentro de campo. Se não, cara, a gente vai ficar batendo cabeça
dinheiro sendo gasto e no final das contas o cara vai botar a placa de bênção no Vasco e vai sair fora, porque não está dando certo. Então, eu acho que essa parte de contratações pontuais tem que ser feita, tem que ser direitinho, não pode sair atropelando etapas, porque quando a gente atropela etapas, filho, a situação é dar ruim, né? É dar tudo errado. O Vasco tem jogadores que estão voltando de empréstimo aí, né? Uma molecada. Eu acho que temos que fazer teste aí, ver esses moleques jogando aí, de repente, no Carioca, para ver como é que vai funcionar. E juntar, né, cara? Fazer a mescla da molecada com os veteranos, né, cara? Com os profissionais, para poder fazer aquela mescla como em 98, né? Pegamos aí, ó, Felipe, Pedrinho, Juninho Pernambucano, entre outros moleques, jogou lá junto com o Romário, Edmundo, Euler. Porra, botou só brabo, filho. A molecada, né, junto com o Mauro Galvão ali, o Divan, então o negócio funcionou, né? A molecada dando correria e os caras cadenciando o jogo. Então, acho que é desse jeito aí que o Vasco tem que iniciar para 2026, botando a molecada para correr e os profissionais, os veteranos, né, cara, segurando a bola, tocando, pai, ó, lançando os moleque por moleque ir embora, filho. Entendeu? É juventude, a força da juventude, mano. E a força da experiência, né, junto. Eu acho que tem tudo para dar certo. Em 98 deu, eu acho que 2026 possa dar muito bom. E, como a gente já sabe, né, cara, alguns jogadores já estão chegando, né? O tal do Rojas, né? O nome inicial dele a galera tá chamando ele de Juan Rojas, né? Mas acho que é Joan, sei lá, Johan Rojas, sei lá, um negócio assim, Johan Rojas. O moleque tá chegando, dizem que é bom, né? Esse aí tá ansioso para já chegar no Brasil e se apresentar. Então vamos ver, cara. Agora, né? Seria bom se contratasse aí esse zagueiro aí, cara. O Otamendi, né? É um cara que, né? Bola no chão, xerifão, uma experiência, vasta experiência, então teria tudo para dar certo dentro do Vasco da Gama. Mas, cara, como eu estou falando, né, reformulação de elenco não é nada muito fácil, né, cara? É difícil a gente achar que vai conseguir criar um elenco da noite para o dia, como você acabou de falar. Tem que ser devagar, temos que começar a colocar as peças, encaixar as peças direitinho. O Admar Lopes, cara, ele tem uma visão muito boa, né, na reformulação de elenco, então acho que o Vasco vai dar bom em 2026. Acho não, eu tenho certeza. Tenho fé que os profissionais que estão lá, os caras estão dando o melhor. O Admar Lopes, cara, ele se mostrou ser um bom diretor executivo de futebol para poder fazer contratações pontuais. Mas ele sabe muito do mercado sul-americano, né, cara? Tem isso, né? O Otamendi, cara, é um bom nome, mas eu acho que para vir é inviável. O valor, eu acho, de um jogador desse é muito alto, cara. Eu acho que ele não vai pedir um valorzinho expressivo para poder estar chegando junto no Vasco da Gama. E eu acho que o Vasco, no atual momento, não tem condições. O Sandro Albuquerque botou no chat aí: Vasco tem que comprar logo é o Andrés Gomes. Cara, o que acontece? Parece que o Vasco já fez uma proposta pelo Andrés Gomes e tudo indica que o clube lá aceitou. Então só está esperando mesmo agora aí a finalização de documentação. Mas, cara, tudo indica que o Andrés Gomes vai ficar. Isso aí é certo, cara. O Vasco já está brigando por ele, quer ficar com ele, porque foi um dos moleques que, porra, deu um gás firme no final aí, cara. O moleque brincou ali na ponta direita ali e na ponta esquerda. Então, eu gostei muito de ver, cara, quando o Fernando Diniz puxou o Ryan para a ponta direita e jogou o Andrés Gomes na ponta esquerda. Cara, o Corinthians ficou desesperado, porque era dois moleques correndo, um na ponta esquerda e outro na ponta direita. E aí, filho, faltou mesmo um pouco de sorte da gente conseguir uma bola ali, né, um cruzamento para o Verratti cabecear ela para dentro do gol. E aí, filho, de repente levar para os pênaltis e garantir aí
a Copa do Brasil nos pênaltis, mas eu acho que faltou um pouquinho de sorte, porque no segundo tempo a gente engolimos o Corinthians, o Corinthians, né, cara? Só deu o Vasco da Gama. Mas, como você está perguntando aí, falando, não sei se foi uma pergunta ou você está afirmando, o Sandro, cara, o Andrés Gomes praticamente já é do Vasco, cara. Toda hora sai uma notícia a respeito de que o Andrés Gomes, o Robert Renan e o Carlos Cuesta já são praticamente acertados dentro do Vasco da Gama, entendeu? A não ser que o clube, né, que eles atuam comece a barganhar, né, cara? Viu a forma que os caras chegaram dentro do Vasco da Gama, os caras se valorizaram, foram para a seleção, né, da Colômbia, e aí não sei também se os clubes começam a fazer gracinha, mas fora isso... Jonathan, o Douglas Luiz quer voltar, pena que é caro. Filho, para ele voltar ele tem que baixar salário. Mas os caras acham que baixar salário é para 3 milhões, pô. Caraca, cara ganha quase 10 milhões, sei lá, 15 milhões de reais lá fora. E aí aqui dentro o cara acha que dá para pagar 3 milhões para eles. Pô, não dá. Para ele vir para o Brasil hoje, ele tem que aceitar pelo menos no Vasco da Gama, pelo menos 2 milhões, filho. 1,5 milhão, 1,7 milhão. Pô, fora isso, fica inviável pagar, né, mais que isso para o Douglas Luiz, cara. Possa ser que num futuro bem perto aí a gente consiga, de repente, trazer jogadores, né, da Europa, como o Douglas Luiz, que quer voltar, pagando eles aí um saláriozinho aí de 2,5 milhões, 2,4 milhões, para poder estar dando, né, um reforço ao Vasco da Gama. Não, com certeza, cara. O Andrés Gomes, com certeza, já está nos planos, né, como eu falei. Robert Renan, Carlos Cuestas e o Andrés Gomes, esses três, o Vasco já deu como certo de ficar no elenco. Agora, quem está para sair é o Matheus França, que veio junto com eles e não se adaptou, cara. O Matheus França já está na prateleira para poder, né, ser devolvido. Ele veio de empréstimo, né? Então parece que é só esperar o empréstimo dele acabar para poder estar devolvendo o jogador. Fora isso, não tem muito o que fazer. Sim, Sandro, sim, concordo contigo. No mercado atual tem goleiro à altura do Léo Jardim para ser reserva. Tem, pô, com certeza. Parece que o Sforza, né, vai sair, né, cara? O Sforza não, é o... Caraca, o goleiro é o... Qual é? Bota o nome aí para mim. Lembra o nome do goleiro aí? É o Fusato. É Fusato, né, galera? O goleiro Fusato parece que está insatisfeito, né, porque está no banco e quer sair, né, quer ser titular em uma outra equipe. Então, parece que o Fusato também vai ser negociado aí, tendo proposta para o Fusato. O Vasco já deixou bem claro que vai liberar o goleiro para ele poder voar, para ele poder, né, cara. Mas, né, até agora não apareceu nenhuma proposta para o Fusato. Então, tem que aguardar. Fusato... as 2 vezes que o Fusato entrou, o Fusato deu mole, né, cara? Tomou um gol bobo aí, desnecessário. Ainda pensa essa alguém. Mas, cara, eu tava falando do Juan Sforza, né? Cara, que é um meio-campo, não sei se ele é meio ofensivo ou se ele é volante, né? Tá voltando de empréstimo, né? E o Vasco parece que vai avaliar, né, o jogador para saber se vai ficar, se o Diniz vai ficar com ele ou não. Cara, eu gosto do Sforza, cara. Um moleque novo, um moleque da seleção da Argentina, né, sub-20. Acho que é um moleque que tem muito a agregar o Vasco da Gama e a crescer com o Vasco da Gama, assim como o Andrés Gomes cresceu, né? O Andrés Gomes, quando chegou, filho, era horroroso, né, parceiro? E aí o Fernando Diniz conseguiu, porra, botar o moleque na linha direitinho e o moleque hoje está começando a entender como é que é jogar aqui no Brasil, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Sforza, cara, também, com a ajuda do Diniz, eu acho que ele seria aí uma grande aquisição do Vasco da Gama, né? Apesar que ele já é do Vasco da Gama. Então, pô, vender ele assim, novo, do jeito que ele é, sei lá, cara, eu acho que deveria botar um moleque para jogar, elevar, né, cara, também os valores, valorizar o jogador para que possa ter uma venda futura maravilhosa. Um jogador que, cara, não é possível. O moleque é da seleção sub-20.
porra, ele tem que saber alguma coisa, filho, ele tem que jogar alguma coisa, não dá. Apesar de que ele foi emprestado e também não vingou, né, cara, no empréstimo lá, né? Time, já o JP foi emprestado, porra, o cara lá fez acontecer. Então, o Barros também, quando foi emprestado para o América, também jogou bem. Então é isso, cara. Ele foi emprestado para ver se ele ganhava uma rodagem, se ele ganha uma experiência, né, para poder voltar ao Vasco da Gama e representar, assim como o Estrela, né, o Guilherme Estrela, parece que vai ser avaliado. Se não der certo, se não agradar o Fernando Diniz, ele já deixou bem claro que vai emprestar o Estrela, né? E aí o Estrela fazendo a diferença, voltando para agregar o Vasco da Gama, vai permanecer. Se não, ó, vai rodar, filho. Futebol tem dessas coisas, né, cara? Não dá para a gente fazer futebol com o coração, né? A gente até se simpatiza com alguns jogadores, vê que os caras, né, abraça mesmo ali a situação do Vasco da Gama, os caras viram até torcedor, mas infelizmente o futebol não é feito com o coração, é feito com a razão, com técnica, né, com garra. Então, o jogador tem que mostrar a qualidade de que, porra, ele tem condições de permanecer no elenco do Vasco da Gama, né? Só depende dele, cara. Não tem o que fazer. O Estrela, Sandro, o Estrela dá para jogar no estadual, para pegar forma física, né? E ritmo de jogo, sim. É o que o Fernando Diniz vai fazer, mas eu acho que ele deveria também fazer isso com o Sforza, cara. Agora, tem o Máximo Domingues também, que está, né, chegando também de empréstimo, ou seja, a galera está voltando de empréstimo, né? O Máximo Domingues é um moleque também super inteligente ali no meio de campo. Teve aí um ranca-rabo com o Fernando Diniz, parece que o Fernando Diniz quis botar ele no ataque, não sei, um negócio assim, e ele falou que não, que ele é meio de campo, e o Fernando Diniz parece que não gostou muito, e aí emprestaram o Máximo Domingues, né, por conta dessas situações. Mas eu acho que o técnico também tem que aprender a ouvir, né, cara? O jogador, se o jogador está falando que ele não rende muito, né, na posição que o técnico está colocando, que ele é realmente ali daquela função, apesar de que também o jogador tem que abrir uma exceção também. Eu posso experimentar, né, essa função aqui, se der certo, assim como o Puma Rodrigues, né? O Puma Rodrigues ele é lateral direito, mas aí precisou dele como lateral esquerdo, e ele caiu na lateral esquerda e aí acabou que ele jogou melhor do que o Lucas Piton na lateral esquerda, né? Assim, a meu ver, né? A gente na lateral direita a gente tinha um problema com o Puma Rodrigues, porque ele deixava a avenida, né? Aquela situação, a Avenida Pumita, a Avenida Puma Rodrigues, na lateral direita. Já na lateral esquerda ele conseguia fazer, né? Ele ia na ele era ofensivo e ele era defensivo também. Então ele subia, mas ele descia para ajudar, né, na defesa. Ajudava no ataque, fazia os cruzamentos, mas quando o adversário estava com a bola, ele descia rápido para poder estar fazendo a marcação. Apesar de que contra o Corinthians, ele deixou aquele cara receber aquele lançamento lá na lateral, parceiro. Aí, filho, realmente o negócio ficou estreito para o Vasco naquela hora. Aí saiu o primeiro gol, ou seja, foi nas costas do Puma Rodrigues, né? O lançamento aconteceu, o jogador pega a bola nas costas do Puma Rodrigues e aí lança para o atacante lá e o cara acaba fazendo gol também nas costas dos dois zagueiros. E aí também todo mundo fala, né, da falha do Léo Jardim, que dava para ele sair, para poder abafar, né? Mas, cara, a gente também tem que lembrar que teve primeira falha foi o Puma Rodrigues, que não marcou o jogador na lateral. Ele tinha que estar marcando aquele jogador na lateral. E aí os dois zagueiros também falharam porque não viram o cara passando igual a bala por eles. E o cara que estava tomando remédio, sendo medicado, o cara conseguiu passar por eles e receber essa bola sozinho. E aí, filho, é um chute a queima-roupa deixando o Léo Jardim vendido. Então, uma sequência de erro ali, né, contra o Corinthians que resultaram aí na nossa derrota. E isso não pode acontecer, né, cara? Temos que ter visão de jogo. Como eu falei, né, nos vídeos, como eu falo nos vídeos, falo na live, a respeito de jogadores qualificados. Jogador qualificado é aquele jogador que ele interpreta a jogada, ele tem uma visão de jogo muito ampla, ele consegue ver, né, o que o adversário ele está tramando, qual é a jogada, qual é a próxima jogada do adversário. É como xadrez, parceiro. Se você não souber qual vai ser o próximo passo que o jogador vai dar, você realmente fica vendido e aí a situação complica.
Então, o jogador de prateleira A, ele é muito inteligente, cara. Ele consegue realmente antecipar jogadas, ele consegue antecipar, saber o que o adversário vai fazer. Ele não dá mole, ele não dá brecha para que o azar entre, entendeu? Agora, o Vasco da Gama vai ter que consertar isso, né, cara? Porque, infelizmente, os jogadores que estão atualmente não têm uma leitura dinâmica do que está acontecendo dentro de campo. E muitas vezes os caras param. E aí o adversário vem e sapeca. E aí, quando você joga com um time qualificado, como o rival, como o Palmeiras, cara, infelizmente é saco, pô. Porque os caras conseguem antecipar tudo. Os caras parecem ter uma bola de cristal, filho. Consegue ver o futuro, o que, que o Vasco vai fazer, aonde o Vasco vai se posicionar. É isso que eu estou falando. Jogadores qualificados, inteligentes, que pensam rápido, têm uma posse de bola, né? Tem uma pegada a mais, recompõe o setor defensivo, mas também abafa, né, o setor, né, de ataque, né, eleva assim, os jogadores muito rápido para o ataque, mas também volta muito rápido para a defesa, e tudo isso faz com que o adversário também canse muito rápido. É onde que o Vasco cansa, porque o Vasco, além de não estar de posse de bola, o Vasco fica sofrendo, né, o ataque, e aí quando tenta atacar, prontamente perde a bola. Então, eu acho que o Vasco da Gama vai ter que ver, né, uma maneira de lidar, né, de não sofrer mais dessa forma. E é por isso que as contratações têm que ser pontuais, têm que acontecer para que a gente possa ter um meio de campo que segure a bola. Infelizmente, Felipe Coutinho não anda lá seus 100%, na maioria das vezes está jogando 80%. Então, se a gente tiver um meio de campo ali qualificado que consiga segurar a bola, mano, o famoso pentágono, o cara inteligente que sabe distribuir essa bola, sabe? Felipe Coutinho é esse cara. Ele sabe segurar a bola, ele sabe cadenciar, ele sabe correr, infiltrar, quebrar a linha de marcações, porém não está jogando 100%, né, filho? Como os caras falaram, né? E apresentar para ele aí, né? Ver se ele consegue aí pelo menos ir lá e receber sangue, né? Pediu um hemorria aí, uma doação de sangue para o Felipe Coutinho, que está difícil, né? O menino jogar 100% no Vasco da Gama. Mas tirando esses, né, detalhezinhos, parece que o Ademar Lopes, junto com a comissão técnica do Fernando Diniz e o Felipe, né, Maestro, estão conseguindo mapear os jogadores para que possa, em 2026, a gente não sofrer da forma que nós sofremos. Ou seja, o time, uma hora, ele eleva o rendimento lá em cima e outra hora ele cai. E aí realmente fica muito difícil a gente achar que o Vasco da Gama vai ficar 100% lá em cima. E o futebol no Brasil, infelizmente, a gente precisa pelo menos aí de 2 times, um titular e um banco de reserva qualificado para quando entrar, ele tem que entrar. Eu costumo dizer o seguinte: o time ele tem que ter o clube, quer dizer, o clube ele tem que ter 2 times, né? Ou seja, não existe banco de reserva, não existe jogador reserva, existem jogadores ali prontos para entrar e fazer diferença, elevar o time, entendeu? Que aí você bota assim, o cara é reserva. Não, o cara aqui não é reserva, não. O cara aqui, ele é um titular, né? Ele faz parte do time titular. Quando ele entra no segundo tempo, ele não entra porque ele é reserva, não. Ele entra porque ele é bom. Ele vai elevar, pô, o nível, né? A qualidade do time. Ele vai refrigerar o time, ele vai elevar a qualidade do time, ele vai dar correria, ele vai dar pressão. Então, cara, o jogador tem que ser assim. O jogador não pode vir para ser reserva. Ele tem que vir para poder equalizar as coisas. Os 2 que jogam na mesma posição, eles têm que ter pelo menos o mesmo nível para que o futebol do Vasco não caia. E os rivais estão fazendo isso, cara. Eles estão contratando, né? Eles estão formando 2 times, A e B, e os 2 com a mesma qualidade, a mesma pegada, para quando há, né, a substituição, você não vê o time cair de rendimento, cara. Ao contrário, às vezes até eleva o rendimento do time, fazendo com que o time, né, sofra e seja acuado lá atrás, porque além de estar cansado, que é o caso do Vasco, que não tem um banco de reserva qualificado, então o Fernando Diniz demorava muito a mexer. E aí o que acontece? O Vasco ficava,
acuado, ficava lá atrás sofrendo a pressão do time. Isso realmente é muito desgastante para o atleta. E aí precisa realmente, né, de um jogador qualificado, por exemplo, como Felipe Coutinho. Temos que arrumar um jogador que seja qualificado, que pelo menos jogue, né, ou igual ou melhor que o Felipe Coutinho, cara, para o cara poder entrar e fazer a diferença. Eu acreditei realmente que o Matheus França fosse fazer isso. Torci muito para que esse moleque entrasse e fizesse a diferença. Mas, infelizmente, não rolou. Mas está aí, cara. De repente, vai que o Fernando Diniz tente de novo aí. Parece que o Fernando Diniz, né, vai dar uma insistida nele. Vamos lá, Sandro. Está perguntando se, na minha opinião, qual seria um substituto para o Coutinho. Tem algum jogador do nível do Coutinho aqui no Brasil? Cara, aqui no Brasil, do nível do Coutinho hoje, jogando, se tiver, filho, pode ter certeza que não vem para o Vasco, até porque o time vai querer uma prata violenta para poder liberar. Mas, cara, eu não consigo ver hoje um jogador do nível do Coutinho que possa fazer a diferença aqui jogando no Brasil hoje, assim, que o Vasco pudesse estar, né, oferecendo aí uma pratinha para poder trazer. Apesar que, né, eu entendi a tua pergunta. Cara, eu acho que o Arrascaeta ali do Flamengo é um cara que consegue fazer o que o Coutinho deveria estar fazendo do Vasco, cara. O Arrascaeta é um cara que ali no meio de campo ele desequilibra, mano. Entendeu? É chato, é um cara chato. Entendeu? Um dos caras que mais desequilibrou no Brasileirão foi o Arrascaeta. E todo mundo fala, né, cara? Porra, o Flamengo é um time fácil de marcar. Se tu marcar a Arrascaeta, acabou, é o cérebro do time. E, infelizmente, os times não conseguem marcar o Arrascaeta, cara. Impressionante. Todo mundo fala, bota um marcador eficaz ali no Arrascaeta. Mas não consegue, cara. Como é que pode? É impressionante como o jogador ele é um cara que ele consegue, né, driblar, sair das marcações. E o Felipe Coutinho deveria ser assim, né, cara? O Felipe Coutinho no Liverpool era esse cara. Infelizmente, nós ainda não encontramos o Felipe Coutinho do Liverpool, né? Que, porra, desequilibrou, que fez a diferença. Aquele cara ali parece que não irá mais voltar. Eu torço que volte e que volte agora, né? Apesar que ele é um cara novo, da idade aí do Arrascaeta, praticamente, do elenco do Flamengo. Então, acho que daria, assim, para... Agora, um cara que poderia vir também para desequilibrar, mas já deixou bem claro que não vem para o Vasco da Gama. Se ele vier, ele vem para o... Como é que tá o nome? Ele vem para o Fluminense. É o John Ares, né, cara? John Ares é um cara que, de repente, seria fundamental ali, no meio de campo ali, para poder estar ajudando, né? Um meio ofensivo, para poder estar ajudando ali. Aí tu bota o Andrés Gomes na ponta esquerda, né? Ponto ofensivo, apesar que tem o Nuno Moreira também, que joga, né, na esquerda, e joga o Andrés Gomes na direita e o Ryan como centroavante. Mas eu não sei, cara, se o Nuno Moreira... Porque o Andrés Gomes ele é muito rápido, né, cara? O moleque é muito rápido, corre muito. Então ele dá um trabalho na ponta direita e na ponta esquerda. E o Ryan, a mesma coisa, ele também é muito rápido, ele dá um trabalho danado também quando ele cai na ponta direita. Eu acho que a gente está precisando aí de um centroavante, né, característico mesmo, aquele centroavante brabo que ele entra e faz a diferença. Cara, a maioria dos jogadores, Sandro, que sai do Vasco da Gama, que é cria, né, que é da base do Vasco da Gama, eles voltam para o Vasco da Gama. Quem me surpreendeu foi o Thales Magno, né, cara, que é cria do Vasco da Gama e voltou para o Brasil, mas foi para o Corinthians. Mas lembrando que não veio para o Vasco da Gama não porque ele não quis, né, cara, foi porque o Vasco não tinha condições financeiras para arcar com o salário do Thales Magno. E aí ele foi para o Corinthians. Tendo condições financeiras para trazer o jogador, eu acho que ele vem por baixo da gama. Tudo hoje conspira a nosso favor. Daqui para um futuro, né, bem próximo, eu acho que agora a gente começa a repatriar os nossos moleques da base. Tem o Vander, que também quer voltar para o Vasco da Gama.
O Peck quer voltar. Mas, assim, o Peck ainda é muito novo, né, cara? O moleque ainda tem muita lenha para queimar. Eu acho que ele não volta agora para o Vasco da Gama. Ele vai primeiro ali conquistar, né, o que ele tem que conquistar financeiramente, títulos lá fora. Se eu não me engano, cara, é o sonho de todo jogador, né, cara? Jogar na Europa, porque lá é a vitrine da seleção brasileira e o Peck tem futebol para isso. Mas para voltar para o Vasco da Gama, o Vasco vai ter que estar com as dívidas equalizadas, tudo direitinho, tudo pago. O Vasco vai ter que estar com o teu CT modernizado. O Vasco vai ter que estar, filho, ó, zerado. Vai ter que estar bonito para poder começar a repatriar teus jogadores para que a gente possa começar a fazer a diferença. Se não for desse jeito, filho, não volta não, cara. Aí já perdemos o Thales Magno, entendeu? O moleque que faz a diferença, apesar de estar lá no banco, no Corinthians, entendeu? Não está jogando, está no banco. Mas é um moleque que, assim, e voltou novo, hein, cara? Thales Magno voltou muito novo pro Brasil. É um moleque também que deveria queimar uma lenha lá fora primeiro, tentar aí um futebol europeu, sei lá, ou de repente para a Arábia Saudita ganhar dinheiro, para a China. Porque, cara, no Brasil hoje, para o atleta ganhar dinheiro, dinheiro que eu digo, gente, é dinheiro mesmo, não é. Pô, se a gente for falar de dinheiro hoje no Brasil, o Thales Magno voltou, está jogando no Corinthians, não sei o salário dele, mas vamos supor que o Corinthians hoje pague 1 milhão pelo Thales Magno. Em 12 meses ele está com 12 milhões. Beleza? Tá milionário? Tá milionário, pô. Agora, comparando lá fora, que é pago em euro ou dólar, filho, aí ele tá perdendo dinheiro, cara, aqui no Brasil. Essa é a realidade. Porque se lá fora o cara falar para ele, pô, vou te pagar 1 milhão de dólar, mano, quando você converte por real, é 5 vezes mais, mano. Então lá tu tá ganhando 5 milhões de reais por mês no dólar. 5,5, se eu não me engano, quase 6. Porra, é uma prata, filho, por mês. Aí se tu vai para a Arábia Saudita, é a mesma coisa. Pô, a moeda super valorizada. Aí chega lá, tu fala que tu quer ganhar em euro ou em dólar. A moeda super valorizada. Pô, se tu for para a Europa, então, filho, é euro, é 6 alguma coisa. Aí tu bota aí, tu calcula. Pô, o time lá tá me pagando 1.200.000 para jogar lá. Porque para os caras lá, cara, 1.200.000 é 1.200.000 e acabou, pô. Eles não querem saber se no Brasil isso é 6 vezes mais. Eles não querem saber disso, pô. É a mesma coisa a nossa moeda, né? O real hoje, na Colômbia, na Venezuela, pô, na Argentina, nossa moeda é muito forte comparada a esses países que eu acabei de falar, cara. Aí se o jogador de lá vem para cá, ele começa a ver um dinheirinho. Ele começa a ver dinheiro, pô. Aí tu vê aí jogadores colombianos, jogadores argentinos, boliviano, venezuelano. As moedas desses países são muito fracas, né? E comparada ao do Brasil. Hoje, a moeda mais forte sul-americana é o real. Os outros países perde de lavada, pô. Então, cara, a moeda, ela diz muito sobre o país, entendeu? Principalmente nos esportes. E aí o jogador, quando ele vai lá para fora, ele entende isso no bolso dele, pô. O cara fala, caraca, mano, eu tô ganhando muito dinheiro aqui fora, é muito dinheiro mesmo. Felipe Coutinho chegou a ganhar, cara, se eu não me engano, na época era 13 milhões de reais por mês, filho. Tem noção do que é você ganhar 13 milhões por mês? Neymar, mesma coisa, cara. Ganhando 20 milhões por mês. Mas por quê? Porque lá é assim, filho. Pô, a gente paga 5 milhões pro Neymar aqui. 5 milhões de quê? 5 milhões de reais? Não, pô. De euro. Que isso, 5 milhões de reais? 6 vezes 5, 30. Porra, tá ganhando 30 milhões por mês quando você joga pro real. Entendeu? Então a moeda diz tudo, cara. Quando você vai lá para fora. Então acho que os moleques que estão vindo novo, voltando pro Brasil, sei lá, cara, ou não tem mercado lá fora para eles mais, ou eles estão sendo burros mesmo em voltar, cara. É por isso que eu tô te falando. É difícil o PEC voltar, né, cara? Agora, se o PEC estiver jogando, comendo bola, ele vai ter muito mercado ainda lá fora. Porque o PEC ainda está na casa dos 20 anos, cara.
23, 22 anos. O Peck deve estar isso aí, os 22 anos. Então o Peck tem muita lenha para queimar, assim como o Thales Magno também, que está na casa dos 22, cara. Então voltou, mas não sei o motivo, não sei o porquê está no Corinthians. Mas fora isso, mas é essa parada, né, que a gente sabe, né, cara? Então, ó, a gente temos alguns jogadores que estão voltando de empréstimo. Não sei se, né, esses jogadores que estão voltando de empréstimo vai vingar, se vai dar certo no Vasco da Gama, porque tem coisas que não depende só do Vasco, depende do atleta também, né, para poder dar certo. Mas vocês lembram aí de alguma coisa aí que o... É isso que eu ia fazer uma pergunta para vocês, cara. O que vocês acham aí, cara? O Hugo Moura deve ser vendido, deve ser descartado, deve ser negociado o Hugo Moura? Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que sim, cara. Eu acho que já deu pro Hugo Moura. Pô, o Hugo Moura é muito carniceiro, mano. Toda hora vermelho, cara. Porra, pelo amor de Deus. Porra, toda hora uma falta por trás. Não dá, né, cara? Pra gente achar isso normal. Não dá pra normalizar isso, não. O Hugo Moura toda hora tomando um vermelhinho pra se orientar. Aí fica difícil, né? Fica complicado pra gente, cara. Uma situação muito complexa, entendeu? Mas é isso aí, galera. Agora, essa venda aí da SAF do Vasco aí, cara, eu vou falar para você, eu tô animado, cara. Porra, eu tô muito animado mesmo, cara. Era uma coisa que eu queria ver no Vasco da Gama. Lembrando que a gente, pô, passamos muito sufoco por conta de má gestão. Má gestões, né? Má gestões. Passamos um sufoco danado. Porra, muita humilhação. Vou te falar, perder títulos como a gente perde, muitas das vezes, né, nem chegar na final, né, não chega nem nas quartas, filho, às vezes, isso aí realmente, né, deixava o torcedor vascaíno um pouco, né, desanimado. Eu não sei vocês, cara, mas hoje eu vejo pessoas com camisa do Vasco. Eu vejo mais pessoas na rua passando com camisa do Vasco. Antigamente estava difícil a gente ver as pessoas com a camisa do Vasco passando na rua. Hoje eu consigo ver mais pessoas passando com a camisa do Vasco, as pessoas tendo mais orgulho em se sentir vascaíno, cara. Por conta de uma boa gestão, né, cara? É o que eu falo. A gente tem que ganhar título, filho, não adianta. A gente tem que chegar na final, a gente tem que ter um time brigador, a gente tem que entender isso, cara. Né? E a gestão do Pedrinho entendeu. E parece que, né, o Pedrinho está fazendo o caminho certo, ele está trilhando o caminho das pedras corretamente. E o que eu estou falando, eu acho que esse maluco aí, esse Mário, né, Mário Faria Lamarque aí, acho que esse moleque aí, cara, 47 anos, né, irmão? Porra, minha idade. Moleque já é bilionário, meu irmão. E vou te falar, não é só por conta do pai dele, não. Ele meteu a mão na massa e abriu também negócio dele próprio. Então, cara, o moleque é esperto. Financeiramente, tem tudo para dar certo com o Vasco da Gama, né? De botar as dívidas equacionadas, tudo direitinho, botar as coisas no seu devido lugar financeiramente. De repente, desportivamente, ele vai depender, eu acho que da Leila Pereira, porque a Leila que ela que é administradora lá no Palmeiras lá, né? Esportivamente, ela que, né, dá os aval aí para algumas coisas aí. Ela se cerca também, né, cara, de profissionais que estão fazendo a diferença. Eu acho que é o caminho da gente também, se cercar de pessoas, né, inteligentes para poder estarmos elevando o time do Vasco da Gama a coisas boas, a começarmos a brigar. O que me deixou também muito feliz com essa aquisição aí, né, da SAF do Vasco da Gama, é ver o desespero do rival, né, cara? O rival ficou desesperado, parceiro. Porra, tá de sacanagem, meu irmão. Porra, só em ver o desespero do rival, isso já me deixou feliz, parceiro. Os caras já ficaram
já foram na CBF, já fizeram uma representação. Os caras estão pintando o caneco para poder impedir essa aquisição, né, do Mário com o Vasco da Gama, essa fusão aí, praticamente da Crefisa. Então, agora nós vamos ter a reforma de São Januário, né? Vamos ter aí o Menorite, que é a fachada de São Januário. Temos a reforma do CT, a modernização, não é reforma, é modernização do CT Moacir Barbosa, que está para ser modernizado. Então, cara, tudo de bom para acontecer. Fora os outros ativos que o Vasco tem, que possa estar sendo reformado também. Mas isso aí, de repente, não passa pela SAF do Vasco da Gama, entendeu? Isso aí é outros 500 que nós devemos aí ter um olhar, né, mais carinhoso, principalmente aí ali eu esqueço o nome ali da lagoa. Qual é o nome daquele espaço ali na lagoa ali, cara? Eu esqueço o nome daquilo ali. E agora eles resolveram até passar o jogo ali, passar a semifinal da Copa do Brasil. Alvandir Pereira, é esse o nome? Alvandir, Rondonópolis, boa noite, aqui é Vasco. Tem que contratar jogadores bom de bola. Sim, porra, sim. Sim, Alvaldir. Porra, isso aí é certo, né, cara? Não tem como, né? Vou mandar um boa noite pra tu aí também, pô. Tu é o cara. Tu é brabo. Aí, segura esse boa noite aí, pô, pra você aí, parceiro. Tamo junto. Obrigado aí por você estar na live aí. E obrigado também, galera, por participar, por estar aí, né? Comentando aí no chat aí comigo aí, junto aí. Realmente a gente não consegue fazer uma live sozinho, né? Temos que ter um bate-papo aí, a galera botando as ideias para mim poder ir também falando em cima do que a galera tá falando. Como tu tá falando aí, outro nome é difícil, hein? Alvandir. Alvandir, é isso? Alvandir. Como tu falou aí, cara, de Rondonópolis. Porra, show de bola. Porra. A SAF, cara, tá acontecendo, ó. A última notícia que eu tive da SAF foi a seguinte, que o Vasco da Gama, junto com a equipe do Marcos Lamac, entraram em contato com a EQEP para poder estar adquirindo os 31%, né, das ações, para poder já começar a negociar, a entrar de vez aí nessa aquisição da SAF, galera. Então, o que acontece? A EQEP ela detém 31% das ações do Vasco da Gama. E o judiciário, né, que é a FGV, ela tem os 39%, a Fundação Getúlio Vargas, ela tem 39%, ou seja, subjúdice. Então, nós temos 39% das ações subjúdice e temos 31% das ações na mão da EQEP e temos 30% das ações na mão do Vasco da Gama. Sendo que desses 30%, 10% está na mão da Crefisa, que já é praticamente do Marcos, 10% está com o Vasco da Gama e 10% está com o escritório jurídico do Vasco da Gama, que faz a defesa do Vasco da Gama. Só que esses 30%, cara, particularmente, a gente entende que já é particularmente, já faz parte, né, do Vasco da Gama. Sendo que o Vasco não pode vender 100% da SAF, o Vasco tem que ficar com 10%. Então, a negociação da SAF fica entre 70% a 90%. Ou seja, majoritariamente, o Marcos, né, Lamac, ele vai ser majoritário. Ele que vai mandar e desmandar no Vasco da Gama, junto com quem virá com ele. Creio eu que ele vai se cercar de pessoas qualificadas, prontas para poder estar, né, elevando o nível do Vasco da Gama para que possamos ter dias melhores, galera. Então, é só ter paciência, cara. 2026 é logo ali. Vamos dizer, daqui a um dia já chegamos, 2026. E aí vamos começar a ter notícias boas do resultado aí dessa SAF aí.
O Vasco da Gama está muito otimista, né? A gestão do Pedrinho, de que se conseguir, né, negociar esses 31% com a ECAP no judiciário, parece que vai dar bom, filho. Então, a SAF, assim, as ações do Vasco da Gama voltam todinha para o Vasco, e aí é só negociar com o Marcos Lamac, e aí, filho, é esperar o cara botar o bloco na rua e a gente começar a ver resultados positivos dentro do Vasco da Gama, principalmente com contratações. Com a SAF, o modus operandi de contratação vai mudar. Vamos começar a olhar para a prateleira de cima. Hoje nós estamos na prateleira B, contratando jogadores ali mediano. Aí, filho, com a SAF, vamos começar a contratar jogadores brabo, aqueles que eu estou falando, jogadores qualificados, jogadores que têm aí um diferencial, que joga de uma forma diferente, um cara que consegue ter uma leitura de campo, né, rápida, disciplinar, vai e volta, tem um condicionamento físico muito bom, então acho que tem tudo para dar certo a SAF do Vasco. Cara, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu tô... não sei se vocês já repararam que o nome do meu canal é Canal Desenhando Vasco. Esse nome não é à toa, cara. O que acontece? Eu estou criando aí uns desenhos para o Vasco da Gama, não para o Vasco, né, cara? Para as crianças vascaínas, para nossas crianças vascaínas. Quem não lembra, né? Quem não sabe essa frase, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Mas eu posso fazer uma pergunta para vocês e vocês me deixarem aí no chat aí, se vocês puderem responder para mim, cara. Vocês já viram algum conteúdo voltado para a criança do Vasco da Gama? As pessoas, alguém fazendo assim um desenho, história em quadrinho, história, assim, particularmente eu não vejo. Nesse ano de 2025 eu vi a Vasco Comics, né? Os malucos lá fazendo o desenho do Vasco, mas na maioria das vezes para adulto, não para criança, não voltado para criança, não para o público infantil em si. E eu até postei aí, cara, um vídeo aí de uma história, né, do o Fada Vascaíno Camisa 10, que eu botei aí, para me ver como é que a galera ia se comportar, né? Se iria mostrar os filhos. Então, o que vocês acham, cara? Vocês acham a minha ideia boa, assim, de fazer um conteúdo? Lógico que o meu conteúdo adulto vai continuar também, cara, mas eu vou fazer uma playlist infantil, né, de histórias maravilhosas, bacanas, para poder os pais, né, começarem a botar os vídeos para ver coisas do Vasco da Gama. E, cara, eu estou criando uma história muito maneira. Só que eu estou trabalhando com inteligência artificial, né, cara? E inteligência artificial hoje, infelizmente, no Brasil é caro. Por quê? Porque, cara, elas são pagas em dólar, mano. Caraca, filho. Fui passar o cartão numa plataforma. Cara, plataforma braba, muito boa. Mas, cara, fica muito caro, mano. Cara, era $10. Quando eu passei, filho, putz, grilo, meu irmão, o bagulho foi para cento e poucos reais. E outra, só por um mês, hein? Caraca, eu tive que, porra, meu irmão, dia 3, agora, pum, zera, acaba. E aí eu tive que, ó, cair para dentro, mano. Só que ainda assim, eu consegui consumir os créditos todo. Vai renovar agora 300 créditos agora meia-noite. Então, todo dia meia-noite, ele me dá 300 créditos para mim poder trabalhar. Sendo que eu comprei, cara, 8.000 créditos. Porra, tive que pagar cento e poucos reais para mim ter 8.000 créditos para mim poder trabalhar mais à vontade. Só que já acabou, os 8.000 créditos eu já quitei. E agora é 300 créditos, toda meia-noite. E tá faltando pouco para me terminar, né, cara, o desenho. E aí eu vou terminar o desenho e vou lançar o desenho aí. Sendo que eu não estou conseguindo animar, porque para animar é mais caro. Então eu vou lançar agora a história em quadrinho. Mas essa história em quadrinho que eu vou lançar, eu vou transformar ela futuramente em desenho. Então, eu acho que vai dar bom, cara. Acho que as crianças vão gostar, as crianças vão se identificar, principalmente as crianças que têm pais vascaínos, né, cara? Então, acho que as crianças vão se amarrar. E eu também estou para poder fazer aí, né, para botar também, né, cara, livros, né, infantil, assim, história em quadrinho infantil, botar aí um link para a galera poder entrar e comprar. Estava até procurando aí um fornecedor mais barato, mas, cara, só achei fornecedor caro.
felizmente, os livros ficando na base de R$ 60, cara. Aí eu não sei, né? Aí, assim, lógico que eu sei que as coisas do Vasco é tudo caro, né, irmão? Se hoje para comprar uma blusa, você paga 750 hoje, né, na blusa do Vasco, por conta da Nike que vai entrar. Vocês já estão cientes disso, né? Que a Nike vai entrar e aí o nível vai se elevar, né? Da blusa do Vasco, né? Aquela foicezinha que vai ficar aqui, ó. Mano, a blusa vai para R$ 750, né? A blusa que o jogador veste lá com todos os patrocinadores. Se não tiver os patrocinadores, a blusa lisa, como essa que eu estou usando aqui, vai para R$ 400, meu irmão. Essa daqui é a camiseta. Porra, mas uma camiseta dessa daqui não é menos de 200, filho, com a foice da Nike. Pode ter certeza, vai pagar 200 conto numa camiseta. Então, realmente, as coisas do Vasco é caro, mano. Assim, um livro hoje, né, para colorir para as crianças, hoje, em torno de uns 50, R$ 60, eu particularmente acho um pouco pesado. Porra, para criança colorir, eu acho pesado. Agora, uma história infantil com 15 páginas, 20 páginas, aí eu já acho que R$ 60 está no bom preço, até porque é uma coisa que o pai e a mãe vai poder interagir com o filho, vai poder estar lendo com ele, vai vir link ali também no livro para a criança poder entrar no computador e assistir a história. Além dele poder, a criança ler, o pai e a mãe ler a história para ele, ele também vai poder ter o computador também lendo a história para ele também, entendeu? Ali, ou o celular também lendo a história para ele ali e passando as imagens, as gravuras e a boneca lendo. Então, eu já estou começando a divulgar, pelo menos aqui a live, vocês são os primeiros a estarem sabendo que eu vou estar criando e lançando conteúdo para as crianças. Espero que vocês gostem, que vocês abracem. Quem não é inscrito do canal, galera, se inscreve aí para poder ficar ciente, para poder, né, interagir aí com esses conteúdos, para poder mostrarem para os filhos de vocês, sobrinho, sobrinha, galera que for vascaíno, e futuramente, cara, né, tá presenteando também essas crianças com livrinhos infantis, com histórias que vão vir. Vão ter história para crianças aí de 5 anos, história para crianças de 10 até 12, 13 anos, né, cara? E o público infantil não, o público adolescente, eu também estou tentando abraçar esse público adolescente, que vou te falar, o Vasco está carente de adolescente, filho. Os adolescentes estão, ó, metendo o pé, parceiro. Eu vou conseguir resgatar essa galera aí. Estou, né, buscando aí fazer um curso de programação, porque eu vou querer lançar aí um jogo do Vasco da Gama aí, e aí o negócio vai ficar maneiro, hein, filho? O projeto já está pronto, né, desse jogo. Cara, eu não estou aqui só para ser youtuber, não, cara. Eu estou aqui para poder fazer a diferença e, né, emplacar aí o nome Vasco da Gama, né? Caraca, parece que meu filho passou ali, cara. Porra, espanhol, cruz credo. Depois vou até voltar o vídeo de novo. Eric, porra, tu passou aí, né? Voado, né? Porra, meu irmão, parecia até um vulto, tomei até um susto, maluco. Porra, tu não saiu, cara? Tu não saiu na rua aí, não, com a moto, sei lá? Tu não abriu o portão? Não. Agora, tu não abriu o portão, não? Fui, eu não. Então, porra, meu irmão, achei que tu tivesse saído. Aí, de repente, passou voado um vulto, eu falei, puta que pariu, eu tô vendo coisa, não é possível. Aí, caraca, meu irmão. Meia-noite é brabo, hein, filho? Meia-noite o negócio fica esquisito, fica estreito. Mas é, galera, meia-noite, né, cara? Já vai dar meia-noite e 15, né? Vamos encerrar a live aí. Quero agradecer a cada um que ficou comigo aí até o final, meu irmão. Porra, galera, vocês foram 10. E como eu disse, né? No finalzinho aí, liberei para vocês algumas informações que eu ainda não liberei no meu canal para ninguém. Então, vocês já estão cientes que alguns projetos em 2026 vai começar a sair, porque vai sair. Em 2026 já vou lançar. Lancei agora aí, né, a historinha só para me ver como é que a galera ia reagir. Infelizmente, a galera não comentou nada, não falou nada a respeito, mas eu acho que essa história que eu vou lançar em janeiro de 2026 vai deixar a galera surpresa, a galera vai gostar, meu irmão, porque a história está ficando maneira e vai virar desenho, hein? Tenha certeza, porque futuramente eu vou pagar, né, uma plataforma aí de IA boa para poder transformar essas figuras em animações e começar a virar desenho. Lógico que eu tenho que botar uma plataforma muito boa
né? E vários testes toda hora fazendo para que as coisas possam dar certo. Então, vão vir coisas boas, não só para o Vasco da Gama lá mesmo, no Vasco da Gama, mas também no meu canal, e vocês vão fazer parte disso. Vocês vão entender que realmente, né, coisas boas para o Vasco da Gama e para quem é torcedor vascaíno e para quem trabalha com o Vasco da Gama também vai ter coisas boas. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o meu canal. E se você não é inscrito, se inscreve, me dá essa moral aí, me ajuda a conseguir conquistar mais torcedores mirim, mais torcedores infantis, conquistar os adolescentes aí, que a gente precisa fazer um trabalho em prol dessa turma aí, galera. Infantil e os adolescentes. Os adultos que são vascaínos, filho, esses aí já são vascaínos, não vão largar, né? Quem viu o Vasco lá, meu irmão, em 98, em 2011, viu o Vasco ganhar a porra toda, ser campeão de tudo, não. Esse aí não larga o Vasco. Mas as crianças estão carentes de título, as crianças estão carentes de ver um Vasco grande, ver um Vasco gigante, os adolescentes precisam ver. Eu tenho um filho de 21 anos que ainda não viu um título de expressão, achei que, né, final de ano agora, nós viríamos um título de expressão junto, né, que seria a Copa do Brasil, mas não viu. Mas, cara, 2026 está logo ali e eu acho que em 2026 nós vamos ver, né, um título. Vamos aí agora para a Sul-Americana, Copa do Brasil e o Brasileirão. Um desses três, Vasco da Gama vai papar em 2026. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, galera. Valeu, fui!